Abra a tua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Deus é bom. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6. A pergunta que eu me fiz uma vez na vida: por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Por quê? Todo mundo achou? Eu quero falar de um ponto específico do que Pedro está tentando lembrar a igreja ali. Vou ler para vocês a minha tradução. Diz assim: acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Assente-se, por favor. O apóstolo Pedro, ele estava preocupado. Não era com o mundo. O apóstolo Pedro não estava preocupado com o mundo em si. O apóstolo Pedro, ele estava preocupado com o comportamento da igreja, mediante as falas do mundo. Como assim, pastor? Ele falava sobre a vinda de Cristo. Ele falava sobre os acontecimentos ali. Mas quem não era da igreja estava confrontando a igreja, dizendo: olha, rapaz, desde os últimos tempos aí vocês falam esse tipo de coisa, e ele não veio. Vocês acreditam ainda que ele vai voltar? E estava atormentando a igreja. Só que isso sempre aconteceu. O problema era a igreja está sendo abalada por essa ideia e esfriando com relação a isso. E então, muito sutilmente, nós podemos ver que no versículo 5 e 6, ele fala que foi criado através da palavra, da água, a Bíblia diz. E a própria palavra de Deus, quando Deus quis julgar, veio com a água mais uma vez para julgar a terra. Aonde? Na história de quem? De Noé. No capítulo 6 do livro de Gênesis. E então, me preocupou algo, porque nós estamos sofrendo ataques sempre. Aqui no Brasil, não é um ataque com um fuzil na cabeça, dizendo: ou você nega Cristo, ou eu te mato. Não, mas é um confronto ideológico. Quando não ideológico, é um confronto de conquistas, de cobiça. E aí eu me fiz essa pergunta: por que eu quero, ou por que alguém quer ser sempre cheio do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo? Eu estava ontem num retiro de jovens, ali, e eu fiz essa pergunta para eles também: por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu perguntei. E eu achei interessante, porque embora alguns fossem adolescentes, alguns fossem jovens, a sinceridade deles é o que explana o que muitas pessoas pensam também. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Aí teve uma jovem que disse: porque eu quero me sentir bem. Outra: por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque eu quero ser uma pessoa realizada. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque eu quero vencer na vida. E isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso não tem nada a ver com realização pessoal. Isso tem a ver com ego. Quando eu quero ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é a realização pessoal que vai acontecer. Algumas vezes é exatamente o contrário. É negar-se a si mesmo, é pedir perdão, é ser humilde, é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ser cheio do Espírito Santo vai envolver ter paixão, amor pelas almas. Vai envolver, meu irmão, negação muitas vezes dos próprios sonhos, para que algo exista, porque você ama aquilo. Tudo aquilo que você ama, meu irmão, você faz algo que você não gosta muitas vezes, por aquilo que você ama. Você acorda cedo, você trabalha às vezes, muito cansado. Por quê? Por aqueles a quem você ama. Você faz algo que você não gosta, por algo que você gosta e que tem maior valor.
A igreja está sendo atacada de uma forma ideológica, absurda. Mas algumas pessoas estão simplesmente encantadas por uma fantasia de realização pessoal. Enquanto alguns líderes, que não tem a ver com Bíblia, mas eles tentam usar a Bíblia para dizer: você, Deus está para servir, você, simplesmente reduzindo o poder do Evangelho num bem-estar. O Atimani, um mártir cristão, ele disse que o inimigo número 1 dos cristãos são os sentimentos. Eu já disse isso aqui. E eu já disse também que eu achei muito interessante quando um pastor, ele falou bem assim: vocês estão sim, a igreja lotada, transbordando de gente, uma igreja grande, um templo grande, vocês estão sentindo Deus aqui? E eles falaram o quê? Amém! E ele disse: eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Ele está aqui, porque o Evangelho e a experiência de entregar um culto a Deus foi reduzida em sentimento. Gente, sentimento não tem a ver com isso. Sentimento pode nos ajudar sim, mas boa parte das vezes pode nos manipular, porque muitas vezes nosso sentimento não é favorável não. Olha, há 28 anos eu e minha esposa estamos juntos. Muitas vezes eu chego em casa esgualepado, cansado, desgastado, meu emocional desgastado. Eu chego em casa, meu irmão, meu sentimento não é favorável. Eu tive muitas negativas no dia, mas eu decidi amar. Então eu decidi respeitar, eu decidi manter, eu decidi ser, eu decidi cuidar lá daquele monte de planta que eu tenho lá, e coisa frutífera, eu decidi fazer. E aí, quando o apóstolo Pedro começa a corrigir a igreja no seu rumo de ideia, ele vai dar um despertamento interessante ali, porque ele vai falar dessa parte sobre o dilúvio. Ele está falando no capítulo 3 ali sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Cristo, que é algo muito maior. Por quê? Porque carro vai ficar, moletom vai ficar, birrinha um com o outro vai ficar, mágoa, vai ficar. Mas e aí, como é que vai ser depois? Aí a gente para e pensa que o arrebatamento vai ser pós-catástrofe. Interessante isso, né? Pós-catástrofe. Eu lembro no ano 99, 2000, acho que era 2000, eu trabalhava no hospital. E eu estava chegando no hospital, de repente veio uma notícia. Um rapaz veio me abordar já na entrada do setor. Rapaz, um avião bateu num prédio lá nos Estados Unidos. Eu falei: ô louco, cara, sério? Aham. Só que o BO é que outro avião bateu no prédio também. E agora outro avião caiu no Pentágono. E assim todo mundo ficou meio que assombrado na época. Meu Deus, será que não é alguma coisa meio apocalíptica? O que está acontecendo no mundo? Né? Guerras, rumores de guerras, coisas desse tipo. E todo mundo ficou preocupado. E eu já pensei, arrebatamento, e as igrejas estavam fermentando bastante a conversa. E blá blá blá. Quando veio o Covid... Você vê que eu estou meio batendo biela, né? Em vez de falar Covid, eu estava falando convite. Quando veio o Covid, foi a mesma coisa. A reunião dos pastores, em algumas que eu acompanhei, olha, pode ser algo apocalíptico. Enfim, olha o chip, olha não sei o quê, olha a besta agora, olha isso, olha aquilo, e foi. E aí algumas pessoas pensam que é algo apocalíptico. Mas quando você vai ver, no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 22 até o 24, Jesus ele começa a falar sobre os sinais da sua vinda. Ele começa a falar sobre a importância de uma série de coisas. E ali, Jesus Cristo mesmo fala: será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé. Como assim? Como era nos dias de Noé? Não é algo pós-catástrofe. Ele diz ali, as pessoas se davam em casamento, casavam, as pessoas viviam normalmente, as pessoas estavam na sua rotina. Agora eu estou braba com meu pai, agora eu estou braba com meu marido, agora não estou braba mais. Agora eu estou braba com o pastor da igreja, agora não estou mais. Agora eu estou empolgado, apaixonado, agora não estou mais. As pessoas viviam quem elas são, simplesmente assim. Porque quando nós somos
avisados de data, nós nos esforçamos, mas não para mudar de vida, para ter aquela conquista. Você já reparou, às vezes, eu não vou dizer que é todos, tá, gente? Mas alguns pais aqui vão lembrar do que eu vou falar. Às vezes o menininho, quando ele tem lá entre 12 e 8 anos, o pai, a mãe, tem que ameaçar para tomar banho. Não é? Muitas vezes, por causa da iniciativa. Quando entra no banho, o pai e a mãe tem que ameaçar para sair do banho. Também. Ameaçar, e é sempre aquelas falas repetidas ali. Virou sócio da Copel? Agora, você já reparou quando eles estão na época da puberdade, 15 anos, 14, 13, que estão começando a ficar interessado em alguém? Eles começam a urubuzar, a orbitar alguém? Já reparou? Você não precisa mandar tomar banho. Eles chegam a gastar a pele. Eles pegam o perfume da mãe, do pai, eles ou elas, né? Pegam o perfume do pai e da mãe, por quê? Porque eles querem conquistar. Conquistou! Volta a ser aquela pessoa que era. Já viu isso aí? Não muda de vida. Antigamente tinha uma pílula chamada de subtramina. Alguém conheceu essa pílula ou não? Olha lá, 1, 2. Teve mais gente que eu sei, só não levantaram a mão. Eu estou brincando. Subtramina. O que a subtramina fazia? Ela acelerava o teu metabolismo e tirava a tua fome. E ela era chamada de pílula da paixão. Por quê? Alguém separou, alguém ficou magoado com alguém, escutou as músicas sertanejas, alguma coisa assim, o que fazia? Tomava a subtramina. E daqui a pouco fazia aquele jeito, com efeito especial. Daí conhecia a pessoa, ia parar de tomar a subtramina, porque a subtramina deixava meio lelé, dava uns BO aqui, aí daqui a pouco começou a fazer de novo. Por quê? Porque o nosso corpo é a nossa filosofia de vida. Não é só metabolismo ou genética, não. Mas é a nossa filosofia de vida também. Ele chamava ela de pílula da paixão. Por quê? Porque era quando a pessoa estava apaixonada. Mas não era uma mudança de vida. Era um momento de conquista. Algumas pessoas, se soubessem que Jesus viria na quarta-feira, o que começaria a fazer hoje? Isso aqui não tem mais valor, isso aqui não tem. Melhor eu mandar uma mensagem para aquela pessoa, já colocar todo o orgulho de lado, porque eu estou pensando na salvação, né? Não adianta nada aquele dinheiro que eu deixei guardado no banco, não adianta nada isso aqui, Jesus está vindo e é quarta-feira mesmo, então? Só que muitas vezes isso acontece, mas no arrebatamento pessoal, a pessoa morre fisicamente aqui. É num acidente, alguma coisa acontece, até uma questão do coração da pessoa, isso acontece também, acontece. E sabe o que me preocupa, meus irmãos? Que as pessoas estão totalmente aéreas com relação à volta de Jesus. Parece algo absurdamente distante, parece algo que é uma utopia, uma fantasia. E a igreja que deveria divulgar, se comportar, a igreja que deveria ter o poder da comunicação nesse ponto, está como? Jesus, venha lavar os meus pés. Pode parecer prepotência, falar assim, alguém falando, né? A gente se sente até mal, Jesus vem lavar meus pés. Mas na prática, o que está acontecendo é isso. Eu quero que Deus venha me servir. Eu quero que Ele me cure, que Ele seja o meu trampolim. Para quê? Para eu viver a minha vida. Os louvores estão sendo convertidos a cada dia mais, exatamente para isso. Tanto é que tem louvor que não existe mais igreja. O louvor que diz assim, morreu por mim. Jesus não morreu por mim. Jesus morreu por sua igreja. E eu sozinho não sou igreja. Nós somos igreja. Jesus morreu por sua noiva. E se eu quiser não ter comunhão com a igreja, eu não sou igreja. E eu não estou resumindo isso aí em um templo. Eu estou resumindo isso aí em uma missão como igreja. E isso vai envolver comunhão. E é bíblico isso. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Você conhece religiosos? Pessoas só religiosas? Eu vejo gente de dread que tem preconceito de quem usa coque. E tem gente de coque que tem preconceito de quem usa dread. Não é pecado o que você faz com o teu cabelo, mas tudo é uma comunicação. Agora, existem pessoas que são cristãs somente dentro de um templo.
Não tem como você fazer negócio com aquela pessoa. É golpe. O comportamento é só dentro de um templo. Tudo é fictício. Estou nervoso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sentar a lenha naquela pessoa. É isso que eu vou fazer. Eu vou estragar a imagem daquela pessoa. E isso se assemelha muito ao satanismo. Ô pastor, o satanismo é assim? Você acha que o satanismo é alguém vestido ali com uma camisa de time de futebol? com um tridente na mão? Ou um trident? Não, né? É interessante porque no satanismo as pessoas estão lá para buscar para si mesmo. Só isso. Eu quero enriquecer. E sabe o que diz lá? Não faça o mal para ninguém. Cuide da sua família, cuide de você, pague as contas, tenha dignidade. Só que lá diz assim, só que se alguém fizer o mal para você, destrua-o. Lá é assumido. Na igreja, em muitas ocasiões, é disfarçado. Se assemelha muito. Por isso que Deus fala no capítulo 3, aliás, de Apocalipse, ao apóstolo João, quando ele fala sobre a igreja de Laodiceia, o último período da igreja, por isso, vomitar-te-ei da minha boca. Um comportamento assim. Meu irmão, Pedro lembrou o ponto importante sobre a geração que não se importa. Ele lembrou isso. A igreja estava vivenciando algo, estava começando a se esfriar em algo que era emergente. Agora olha que interessante, né? Você vai ver algo sobre alguém que Deus deixou registrado na Bíblia e que era para chegar para a gente. Abraão. Lembra de Abraão, né? Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Certo? Amém? Sodoma e Gomorra, arqueologicamente, se você for ver hoje, quem gosta de acompanhar arqueologia, é uma cidade que tem o quê? Sal e enxofre. O que é fato na sua destruição. Mas Deus queria salvar pessoas. Ele vem e fala para Abraão. Qual que foi a primeira atitude de Abraão? Quando Deus falou assim, eu vou vir com julgamento. Qual que foi a primeira atitude dele? Eu vou interceder por esse povo. Porque ele se importava. Então, ele começa a falar com Deus. E Deus fala, olha, nessas condições, procura alguém. Assim, assim, assado. E ele intercede. E Deus tem misericórdia de quem, nesse ponto? Do seu sobrinho, Ló. Então ele chega e comunica a Ló, que Ló vai ser salvo, ele e a sua família, com algumas condições. Quando ele fala isso, Ló, tem algum registro que Ló intercedeu por alguém? Não, né? Não tem nenhum registro que Ló está se importando com o próximo. Inclusive, ele perdeu a família dele nisso. Uma porque ele entregou as suas filhas ali, numa destruição de estupro e barbaridades, naquela situação, e depois mais para frente, ele, alcoolizado pelas filhas, acabou engravidando as próprias filhas, e elas queriam, não foi ele que estuprou elas não, foi elas que fizeram isso com ele, por incrível que pareça, isso é bíblico. Mas olha só, a esposa dele travou, virou uma estátua de sal, a Bíblia diz, que o coração dela estava ali. Mas eu estou falando essas coisas para vocês, porque algumas pessoas dizem assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou para a vigília, Deus foi maravilhoso, eu me senti bem, eu até vi anjo, isso, aqui e aquilo. Mas falta a lógica da Bíblia. Não intercede por ninguém, não ama alma, não se subjuga a nada. Sabe o que é isso? Aqui tem uma estrutura que se chama coluna cervical, né? Cervical. E a Bíblia diz que existem pessoas que são de dura cerviz, não se dobram, são pessoas rígidas. O que quebra uma pessoa? O dia ruim, as coisas, a fase ruim quebra uma pessoa. Mas algumas pessoas não se dobram para Deus quando as coisas estão boas, se dobram para Deus quando as coisas estão difíceis, quando tem dor, quando tem humilhação. Quando está bem, não glorifica a Deus, esquece, a vida está tão boa, por que eu vou me preocupar? As coisas são pontes, não há lógica nisso. Meu irmão, existe uma lógica em ser cheio do Espírito Santo, e é exatamente alimentar a vida, porque nós não somos fonte, nós somos canal. Ser cheio de Deus é ser canal dele na vida de alguém que está sedento. Entenda, você será cheio do Espírito Santo
porque você vai ser a última chance de alguém. Eu esperava pelo menos ouvir um amém. Essa eu fui pego de surpresa. Você vai ser cheio do Espírito Santo, porque você vai ser a última chance de alguém. Aí, ó. As pessoas estão infelizes. As pessoas estão vazias em si e cheias de coisas. E a gente já sabe disso. Mas o evangelho enfraqueceu dentro de você, porque você quer se sentir bem. Não. Se eu vier no culto da manhã e no culto da noite, então estão passando a minha perna. É engraçado que, já ouviu falar que cachorro que apanhou de corda tem medo de linguiça? Cachorro, gato escaldado com água quente tem medo até de água fria? Eu estou esgoelepado, e você pode ter pensado, ô pastor, por que não chamou alguém para pregar? Eu também pensei isso. Porque até pastores, e eu não quero dar nome para A ou B ou C, mas estou falando de experiência minha. Se eu chamar um pastor de manhã, falou, pastor, você prega à noite? Em cima da hora? Irmão, faltou alguém, não tem como você tocar? Mas em cima da hora, não é a minha escala. Por que eu vou no culto? O diaconato falou, eu não vou, porque é muito injusto, porque é isso. Meu irmão, é um privilégio, é uma oportunidade de você transbordar aquilo que Deus tem feito em você, porque se você ama Jesus, você vai demonstrar isso servindo o próximo. Pedro, tu me amas? Então cuida do quê? Viu como é verdade? Cuida do meu rebanho. A geração pré-diluviana estava vivendo uma vida normal. O que importa é a minha dor, a minha alegria, a minha conquista, e é isso aí. A igreja vai estar aberta, se não tem uma aqui, tem outra lá. É isso aí. O próximo, cada um cuida de si, mas isso é satanismo, isso não é igreja. Meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo é estar cheio da opinião de Deus. O maior poder que Deus deu para a igreja não é o dom de cura, nem de libertação, milagres. O maior poder que Deus deu para a igreja, meu irmão, foi o amor. E eu sempre digo que você não se parece com Deus quando você ora, você não se parece com Jesus quando você louva, você se parece com Jesus quando você perdoa, porque Ele nos perdoou. E aí a geração pré-diluviana estavam vivendo de um jeito, como se o que Noé estava falando fosse utopia. Talvez isso ele virou um ponto de referência lá. Como é que eu faço para chegar em tal lugar? Você passa por isso, a montanha tal, você vai chegar num cara que está construindo um barco gigante, porque ele diz que tudo vai ser inundado. Então, o cara é meio piné. Ele está fazendo um negócio bonito lá, vai servir para alguma coisa. Faz quase 120 anos que ele está construindo isso aí. Vai servir para alguma coisa. Carpinteiro, enfim, olha lá. Não é nem carpinteiro e fez, né? Teve que ser. E talvez algumas pessoas que estão falando isso, acaba sendo muita utopia. Por quê? Porque eu escuto uma mensagem, eu vou sair daqui, eu acho que eu tenho que mudar numa coisa ou outra. O que tem para comer? E a vida continua da mesma forma, sem mudar nada. Nada. Eu até brinquei quando cheguei com a minha esposa aqui hoje, eu falei, meu Deus, no jogo do Brasil que teve, veio mais gente para a igreja do que no jogo da Argentina. Estavam torcendo mais para a Argentina perder do que para o Brasil ganhar, quase. Eu não digo todos, né? Mas, meus irmãos, Jesus, Ele dá sinais incríveis quando Ele fala sobre a sua vinda. E é o que está acontecendo, é evidente, mas existem alguns pontos importantes, 4 especificamente, que me chamou a atenção na geração pré-diluviana, que nós temos que correlacionar com a gente hoje. Olha só, primeiro, uma das coisas que marca Gênesis 6 é que os filhos de Deus olhavam para as filhas dos homens bonitas, atraentes, e as tomavam para ser as suas esposas. Então a primeira característica pré-diluviana é onde o santo e o profano se entrelaçam, onde o puro e o impuro se entrelaçam. Isso vai muito além de julgo desigual. Isso é a tentativa da junção das coisas que jamais deveriam ter comunhão, porque não tem comunhão na prática. Eu estou falando do nada a ver.
Gente, isso aqui que foi construído, o que que é? E consagrado? É um templo. Com que finalidade? Divulgar o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus? Sim. Esse altar ele é consagrado para a palavra de Deus. Agora, no jogo da seleção brasileira, o que estavam fazendo em alguns templos? Reunindo o povo para assistir futebol. Uma coisa que não tem a ver com outra. Pastor, mas é comunhão, ajunta o povo. Mas com que finalidade? É bom você se reunir com o povo para assistir o jogo de futebol. É lógico que sim, para comunhão e para tudo isso aí. Se fosse para servir para um hospital, é lógico que sim. Agora, algumas coisas nós temos que tomar cuidado a nível de consagração. Consagração. Gente, o santo e o profano tentando aqui, ó. Sabe o que é interessante? Eu não assisto algumas coisas. Mas esse dia eu estava passando por um lugar, ou eu estava esperando alguma coisa, aí estava passando aquele negócio, Esquadrão da Moda. Eu não sei se existe ainda. E aí eu achei interessante, porque bem na hora que eu estava vendo, a moça estava falando assim, estava mostrando os looks, não sei se é assim que fala, o look ou os looks, que ela usa. E aí, ela era evangélica, isso que me chamou a atenção. Você pode pesquisar sobre isso. E aí ele perguntou, qual roupa que você vai para a igreja? E tirou ali uma roupa. E a mulher que não era evangélica nada, que é aqueles dois lá, olhou aquilo, o quê? Você vai para uma igreja vestido com isso aqui? E deu uma lição de moral nela. Bíblico. Você tem que respeitar o casamento dos outros cada vez que você se veste. Existe ambiente, você está entendendo? Aí tem gente que é o seguinte, o que importa mais é o meu corpo, não importa o casamento do próximo que pode estar em crise. O que importa mais, simplesmente, sou eu. É isso aí, muito pesado. Aí você vai ver que aquela mocinha que cresceu na igreja, Priscila Alcântara, cresceu cantando, e olha, umas músicas abençoadas realmente. Daqui a pouco, ela realmente se revelou onde estava o coração dela. Ela não queria aquilo não queria aquilo. Quando você dá força para uma pessoa, independência, você descobre quem ela é. E ela foi viver a vida dela, profanando e contra o povo de Deus, porque ela se envolveu com a escória de alguns lugares que se dizem cristãos. E aí agora o que ela está falando? Ela quer voltar ao mundo, o gospel, ao mundo dela. Por quê? Porque quebrou a cara lá. E a igreja sempre está pronta para receber. Sempre. Mas agora, ela já foi desmascarada. E ela quer voltar? Por causa disso aqui, ó. Eu vi o latino dizendo que agora pretende gravar gospel. Mas com que finalidade? A conversão? Um testemunho de vida? Uma experiência? Não. Tentando colocar o profano e o santo junto. Esse tempo atrás eu vi um pastor que sempre admirei as músicas dele. Eu não sei quantos discos, CDs eles têm agora, mas eu lembro que no ano 99, 2000, eles tinham 56 discos. É uma denominação aí. E o cara pegou, o pastor, que não é o fundador, mas é um dos principais, pegou o violão e começou no altar cantar Raul Seixas. Tente. E daqui a pouco uma outra, daqui a pouco... Gente, pelo amor de Deus, não há necessidade disso. E começam a fazer algumas coisas que não se torna evangelho. É uma coisa. É um bolo ali. É um bolo. Então a geração pré-diluviana é exatamente isso. Tentando a junção daquilo que é santo e daquilo que é profano. Preletores que na verdade estão interessados em outras coisas, não é nem pregador, é preletor. Então, meu irmão, eu sou dizimista, eu sou ofertante, embora meu trabalho na igreja é voluntário ainda, tenho direito porque a Bíblia diz que aquele que vive do evangelho coma também disso, mas o que eu recebo é entregue na obra, é exatamente para crescer, para evoluir para a missão. Deus sabe de tudo, e aqui também. Só que eu acredito que Deus indeniza, eu acredito que Deus prospera, eu acredito, meu irmão, que Deus não fica devendo nada para ninguém, e eu tenho experimentado isso em avanços e desfrute de vida, sim, porque é uma missão, e a nossa provisão está na missão com Deus, amém? Está isso.
Agora, existem pessoas, para que eu vou querer 52 mil cabeças de gado? Para que eu vou querer torneiras na minha casa de ouro? Para que eu vou querer, meu irmão, uma casa de 14 milhões, uma casa de 10, uma casa de 7 milhões? Para que eu vou querer 200 cavalos puro sangue árabe? Não, não tem problema você ter nada disso. Desde que você tenha uma empresa, desde que você tenha negócio, desde que você tenha herdado. Agora, usar o evangelho para essa finalidade é pura perversão. Aí você pode pensar, esses caras são ambiciosos e corruptos. Esses caras só chegaram nisso porque existe um povo que pensa igual. E pensam e querem da mesma forma. Não fazem para o próximo, mas pensam em fazer para si. Por isso se autossacrificam dessa forma. E levam um tiro no pé. Deus não fica devendo nada para ninguém, mas Ele nos educa. O segundo ponto dessa geração pré-diluviana é, em consequência disso, desse profano com o santo, surgiu gigantes da terra, a Bíblia diz. Quem aqui já viu gigante? Ah, pastor, só naquele filme lá. Olha, as igrejas, as empresas, os bairros estão cheios de gigantes. Como assim gigante, pastor? Aquele que te olha de cima, assim, ó. Sabe aquela pessoa que, pastor, é o seguinte, qual que é a tua idade mesmo? Eu acho que você vai ter que jejuar no mínimo uns 40 anos para você chegar no meu minguinho de espiritualidade. Porque eu já falo 3 idiomas em língua estranha. E você, como é que está? Nos 3 céus. Eu falo com 3 tipos de anjo em linguagem. O cara começa, você está entendendo? Ali, interessante que Jesus, dono de tudo, criador de tudo, na última ceia, ele poderia fazer aparecer um anjo ali com 15 asas, olhos que saem fogo, laser, e vir com uma voz assim, eu sou o Senhor Deus. Ele simplesmente tira a túnica, a parte de cima, ele começa a lavar os pés dos discípulos, e ele diz bem assim, se vocês quiserem me seguir, e ser reconhecidos como meu povo, vocês vão ter que fazer isso. Quando ele fala lavar os pés uns dos outros, não é literalmente, mas às vezes é. É servir, é amar, é considerar, é exatamente isso. Algumas pessoas não conseguem sair de uma depressão, porque cultuam a própria dor, a própria vingança. Ah, meus irmãos, gigantes. Meu irmão, o camarada ele é tão espiritual assim, ele fala 3 idiomas em língua estranha, mas pisa no calo dele para você ver, ou dela. Eu sou esposa do semideus, quem vai mexer comigo? Eu vou destruir sua imagem, você não vai avançar nisso, nem aquilo. E tem gente que não é nada, mas simplesmente o pastor, a pastora, não atendeu como gostaria que fosse no horário, pronto, já manifesta a sua grandeza, a sua autograndeza, e já destrói a imagem, distorce isso, fala aquilo, não presta não sei o quê. Gigante não é físico não, é um estado que eu estou falando. Eu penso que sou, eu penso que tenho, eu penso que posso. Pisa no calo desse gigante, que vai se revelar quem é. Ah, meus irmãos, terceiro ponto, do sinal da geração pré-diluviana, é que dos gigantes surgem os valentes depois, é o que a Bíblia diz. Mas valente é coisa boa, mas só está valente aqui na Bíblia, porque não há palavra que comporte a tradução do grego para isso que é o Novo Testamento. O que o texto quer dizer é que de alguém que tem força, mas usa para se surgir sobre o outro. Esse apadrinhamento e politicagem de favor. Olha, eu olho, peraí, olha, eu estou vendo aqui o rapaz, o Luan. Poxa, o Luan é de uma família influente. Não conheço a família do Luan. O Luan é de uma família influente. Pô, ele pode ser um acesso para mim aí. Ele pode ser um acesso. A namorada dele, já é noiva ou não? Já são noivos ou não? Não, ainda não. É um toque então, brincadeira. A namorada dele trabalha na Volvo. Aí, ela pode me servir para alguma coisa, como ponte.
O Luan é uma família influente. Você não era o Batman? É que um dia teve um evento na igreja para as crianças, ele veio de Batman. O Batman tem uma herança grande, né? Uma família influente. Ele pode me servir para alguma coisa. Mas e se ele não me servir para nada? Eu vou dar atenção para ele? Uma vez eu estava chegando num lugar e o pastor Marcos olhou para mim e falou: "Ei, pastor Carlos, dá para saber que é você, né?" Eu falei: "Por quê?" Sempre está com nóia do lado. Falou assim: alguém que não fica favorecendo muito, não, dependendo da situação. Não, detalhe, é sempre o nó em crise. Porque o nó, quando fica bem, não todos, né? Mas por várias vezes, geralmente abandona. E frases deles, mas é interessante isso. As pessoas chegam quebradas, são restauradas, melhoradas, casamento ajeitado, e depois diz assim o quê? E negócio de igreja dá muito trabalho, essas pessoas, esse pastor já está se folgando. Meu irmão, e eu não peço para mim nada, se precisar fazer alguma coisa, para ajudar a igreja, para ajudar o próximo, para fazer por algo. Mas é interessante isso, porque o valente, exatamente vão respeitar, eles vão buscar esse tipo de conexão. Pastor, sabe o que é o network? E não está errado você fazer um network, mas está errado você esquecer a dor daquele que é pequeno, daquele que está sofrendo, não é? Tem gente que pensa assim: pastor, realmente tem gente que me esqueceu, mas essa palavra veio para mim primeiro, e veio para você primeiro, e talvez você esqueceu de alguém, talvez você não está ouvindo os infelizes ao redor, talvez pessoas na tua rua estão sofrendo, não faz uma visita. Meu irmão, qualquer pessoa que me mande uma mensagem, pede uma visita, eu vou fazer visita. Qualquer pessoa que me manda mensagem, que me liga, eu vou atender. Mas tem gente que faz birra. E quer deixar o pastor refém. 20 e tantos anos acontecendo isso. Eu estou precisando de ajuda, e você também. Mas como igreja nós somos fortes. Não sozinhos. Sozinhos é plano do capeta. Cuidado com isso. Meu Deus, cuidado com isso. Quarto ponto que me chama a atenção, para finalizar, a geração pré-diluviana. Pode ter gigante, pode ter tentativas de juntar o santo com o profano, pode ter valente, mas na geração pré-diluviana tem alguém chamado Noé, tem a sua família, que decide andar com Deus. Essa é a quarta característica da geração pré-diluviana. Nessa geração, há pessoas que Deus achou graça aos seus olhos, que Ele tem visto o seu investimento na cruz sendo valorizado, tem visto os Noés se esforçando e sendo fiel. Quem quer se misturar, se misture, eu vou continuar andando com Deus. Será como nos dias de Noé? Glória a Deus! Porque então existe uma arca. Será como nos dias de Noé? Glória a Deus. Então existe uma salvação. Então existe pessoas edificando uma arca. Aonde que estão os edificadores de arca aqui hoje? Aonde estão os edificadores de arca que estão me assistindo? Aonde estão esses edificadores de arca? Onde estão aquelas pessoas que são a última chance de alguém? Aonde que estão? Todo mundo aqui já conhece um pouco de futebol, né? Eu gosto de futebol, até joguei um período da minha vida, só que a bola ficava na frente e estrovava. Joguei pela federação, mas não deu muito certo. Joguei alguns anos, assim, uns 4 anos. Primeiro, eu comecei a jogar como ponta direita. Aí o Edson, que foi meu professor, jogou no Flamengo, no Cruzeiro, foi campeão brasileiro pelo Coxa em 85. Bem, eu estou falando de uma época, meu irmão, na minha época, tá? Esse Edson olhou para mim e falou: não, você é zagueiro. Você é zagueiro, me colocou na zaga. Aquilo me frustrou na hora. Porém, fiquei como capitão de time, aquela coisa toda, nos períodos de campeonato estadual aqui, campeonato paranaense. Mas, algo me chamou a atenção nisso. Porque quando o centroavante erra, quando o ponta direita, a ponta esquerda, os laterais erram, quando o meio erra, quando o cabeça de área, quando a zaga falha, a última chance daquele time, quem que é? Quem?
Aí o cara perdeu lá na frente a bola. Estão chegando no meio do campo. Como é que o goleiro fica? Sim. O problema é deles. Não, né? O que o goleiro faz? O goleiro faz? É só aquele momento? Não, né? Ele se preparou por anos para ter um condicionamento físico. Ele cuidou da alimentação dele para ter um condicionamento físico. Ele investiu tempo, ele investiu dinheiro, ele comprou uniforme para poder servir. Quantos goleiros se destacam aí? Olha aí dessa Copa aí, aquele vozinha. O cara tem 41 anos. Todo mundo torcendo pelo cara nesse ponto. Não é? Pelo Cabo Verde, todo mundo torcendo por eles. Mas um país que tem 500 mil habitantes e a metade mora fora do país. Mas o cara tem 41 anos. Não foi de um dia para o outro que ele defendeu um time, que o time precisou. A Espanha, que ganhou de todos os times, inclusive a Copa, empatou com eles, de início. Caras esforçados e tudo mais, mas não foi de um dia para o outro. Não é uma história avulsa, não foi um raio que caiu, foi mérito, foi esforço. Por quê? Ele se preparou para isso. Se preparou para isso, porque é a última chance de alguém. Meu irmão, sabe por que nós buscamos ser cheios do Espírito Santo? Sabe por que nós buscamos a vontade de Deus? O conhecer sobre Deus, meu irmão? Porque nós somos a última chance de alguém que falhou, de alguém que errou, de alguém que está no fundo do poço. E que inclusive, algumas vezes, pode ser a gente mesmo. Mas a igreja, ela existe como o acolhedor do corpo de Cristo. Aonde estão os goleiros do reino de Deus? Aonde estão os edificadores do reino de Deus? Os edificadores da arca? Aonde estão? Ah, meus irmãos, amanhã de noite eu vou estar dando aula lá no ITQ. De tarde tem uma reunião com os advogados para resolver umas questões de documento. De manhã eu tenho lá uma reunião na 10ª, mas à noite eu vou dar aula no ITQ. O que eu estou fazendo lá no Instituto Teológico? Há quase 22 anos, dando aula lá, voluntariamente. Eu estou edificando uma arca, ali. Terça-feira de manhã eu vou para a casa de recuperação. Eu chego lá, alguns estão assim, ó, The Walking Dead. Alguns melhorzinho, alguns cheios de cicatriz, alguns bem já. Mas o que eu estou fazendo terça-feira de manhã? Edificando uma arca. Eu vou lá para o instituto, chego lá. Eu estou edificando o Instituto de Neuropsicanálise, edificando uma arca. À noite eu estou aqui, culto de busca ao Espírito Santo, edificando uma arca. Quarta-feira, a mesma coisa. Aí nós temos o ensaio do coral. Teve pais que ligaram para mim, pastor, graças a Deus por esse ensaio de coral, porque é uma harmonia maravilhosa, é algo incrível que acontece ali, pastor. A janta que fazem, o canto e tudo mais. O meu filho não queria ir mais para a igreja, a minha esposa estava dando dor de cabeça nisso, ou o meu marido, e agora tão feliz, não vê a hora de chegar quarta-feira, tão felizes por estar aqui no ensaio do coral, para estar junto do coral, bababá, bababá. O que nós estamos fazendo aqui? Edificando uma arca. Na quinta-feira, a mesma coisa de manhã até de noite, nós estamos aqui nos discipulados. A mesma coisa, pessoas vindo, comunhão, edificando classes para homens, mulheres, edificando uma arca. Na sexta-feira também, no sábado o dia inteiro, no domingo o dia inteiro, edificando uma arca. Você é a última chance de alguém, meu irmão. E talvez não está enxergando isso, porque só está cultuando a própria dor, a própria cobiça. Ah, meus irmãos, Deus está chamando você, e eu estou chamando a sua atenção, porque os sinais estão aí. Uma vez, tem um rapaz ali no Flamboyant, o Edson, ele contou isso para mim, um dia que ele não estava legal lá, nem sei se ele mora ali ainda, ainda bem que está sendo gravado, mas no Conjunto Flamboyant, ali no Itatiaia, e ele conta que ele estava fora da igreja, já, algum tempo, talvez alguns anos, ele chegou a me acompanhar no início, mas alguns anos ele estava fora da igreja, e aí ele estava bebendo ali, e então ele escutou numa igreja um louvor, uma igreja pequena, ele deixou a latinha de cerveja para fora do templo, ele entrou, assistiu o culto, ele não estava sem juízo, ele estava embriagado, mas ele não estava sem juízo, ele escutou respeitosamente. Quando terminou o culto, ele foi atrás do pastor, na frente do altar, e falou: pastor, o senhor ora por mim?
E ele disse: o pastor fingiu que não ouviu, me olhou e deu atenção para outra pessoa. Eu esperei ele terminar de conversar. E eu fui: pastor, por favor, o senhor ora por mim? Ele olhou para mim, fingiu que não escutou e deu atenção para outra pessoa. Na terceira vez, eu falei: pastor, o senhor ora por mim? Ele me ignorou mais uma vez e me olhou assim e foi conversar com uma outra pessoa. Aí eu dei um berro naquela igreja, pastor. Falei: como? Escuta aqui, cara. Xingou o pastor na hora e falou assim: cara, você não deve negar a oração nem por um cachorro. O que você está fazendo aqui? Qual que é o teu objetivo de vida, cara? Meu irmão, você acha que foi Deus que usou aquele homem para falar? Ou foi o diabo? Será que o Espírito Santo estava naquele homem? Você acha que não? Se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Se é o Espírito Santo que convenceu aquele homem a entrar numa igreja com o coração arrependido? Pastor, mas ele estava comigo quando eu estava naquele ambiente ruim. Sim! Como? Sendo conivente? Não! Convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, porque é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Aí tem pessoas dentro da igreja que estão: o gigante. Mas você pode ser a última chance de alguém. Deus está chamando você. E se você não sente esse ardor no peito de se posicionar como igreja, de levar a sério esse momento tão crítico, meu irmão, isso vai custar muito caro, porque o evangelho vai perder o sentido para você, vai perder o gosto, você vai se desassociar do amor de Deus, você vai estar distante e as coisas não vão fazer sentido, inclusive a fé, e você só vai ter momentos de crise, que vai dar aquela respirada assim, simplesmente isso, porque nem a voz do Espírito Santo você vai estar escutando mais, porque a ofensa é maior daí do que a cruz do Calvário, a dor é maior do que o amor de Jesus em curar. Jesus está chamando você, meu irmão, e eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, vai amar almas e não fica com desculpas esfarrapadas toda hora. Não existe falta de tempo, ou seja o que for, existe prioridade. Deus está chamando. Charles Spurgeon diz: ou você é um missionário ou você é um impostor. Nós precisamos do poder de Deus todos os dias para vencer o pecado, para vencer os espinhos da carne, para superar os erros que Ele vai nos fazendo enxergar. Deus está te chamando, Deus está nos chamando, pelo amor de Deus. Se Ele não nos amasse, por que Ele estaria clamando a nossa atenção dessa forma? Deus está nos chamando. E eu lembro uma vez que eu estava no altar ministrando louvor, e eu vi um jovem fora da igreja, Denis, ali do Fazendinha. Fui conversar com ele, até minha blusa deixei com ele porque ele estava com frio. 25 anos o rapaz, e ele falou: eu sei que Deus está me chamando. Eu falei: vamos entrar? Não. Conversei, orei com ele: vamos, não. Resumindo, roubou R$10 da igreja ainda. Na outra semana nós fomos chamados, porque mataram ele, na frente da casa dele. Ele só de bermuda, um cara com uma arma apontada, que foi de bicicleta, na frente da casa dele. Chamou ele e falou assim: se você não sair, eu vou começar a atirar. Ele dá um tempo, porque ele estava na casa dos avós, e ele sai de bermuda, e ele fala assim: tá aqui o bagulho, eu nem usei. Quando ele coloca a mão aqui, o cara deu um tiro aqui, um no braço e um na barriga dele. E nós tínhamos que fazer o fúnebre dele. A gente não sabe o que vai ser amanhã, mas uma coisa eu sei: Deus está chamando. E não estão abusando de você numa igreja porque você tem que ficar em 2 escalas, ou fazer alguma coisa a mais, ou porque o pastor ligou para você numa emergência para você representar ou fazer alguma coisa. Não. É uma oportunidade, uma rica oportunidade. Sabe por quê? Porque você é um edificador de arca. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu estou muito cansado, pastor. Tem um cansaço que é bom, né? Que é o cansaço da missão. Esse é o cansaço bom. É o cansaço da missão. Pastor, meu irmão, se fosse para você ganhar dinheiro, você levantava e ia, porque o teu Deus é Mamon, daí, não é Cristo. Pastor, porque sabe que eu estou muito magoado.
Eu não estou diminuindo a tua dor, desculpe o jeito de eu falar, porque às vezes quem fala muito erra, né? Mas o que eu estou dizendo para você é que o amor de Cristo é maior. Então não queira fazer de outra coisa maior na tua vida. Coloca a mão no teu coração assim, por favor. Isso. Não tem gigante aqui, né? Quando o Espírito Santo está presente, não importa quantos milhões de anos você tem numa igreja, eu e você não estamos aqui para julgar isso. Nós estamos aqui, meu irmão, para entregar um culto a Deus. Estamos aqui para nos entregar a Deus. Isso, você que está conectado com isso, seja sincero com Deus, com os teus olhos fechados. Nós entendemos que nós somos a geração pré-diluviana. E eu quero que no nome de Jesus Cristo, você, meu irmão, seja muito sincero com Deus na tua entrega. Existe algum infeliz ao teu redor? Existe alguém que você não está enxergando, que realmente está padecendo? Existe alguma situação que está encalorando o coração de Deus, mas que você não consegue corresponder a Deus chamando você? Existe alguma situação que realmente está acontecendo, mas talvez você não está ouvindo, porque o egoísmo está gritando mais alto do que a voz de Deus na tua vida. Eu vou orar com você. E você pode fazer uma oração de reconciliação. Você pode fazer uma oração em que um passo, ele muda a direção de toda uma caminhada. Eu não sei onde você está, mas você pode estar dentro de um templo e perdido. Deus está chamando você para ser o goleiro de um time, aquele que lhe derramou graça. Deus chamou você, meu irmão, para fazer valer a pena a sua vida, mas com Ele. Deus chamou você, meu irmão, para viver a missão. E eu vou orar, e você vai falar a verdade para Ele, a sinceridade, como se o arrebatamento acontecesse hoje, e pode ser, como se a morte acontecesse na volta, e pode ser, isso pode ser até profético. A tua reconciliação com Deus, o teu passo com Deus, não dê espaço ao diabo. Eu vou conversar com Deus, eu vou falar, eu vou orar, e você vai dar um passo que vai mudar a realidade da tua vida. Espírito Santo de Deus, Pai de amor, é no nome de Jesus Cristo que nós queremos confessar aqui, que nós temos espinhos na carne, pecados, falhas, Santo Deus, impiedade, erros terríveis, dureza de coração, preguiça, egoísmo, orgulho. Santo Deus, tantas coisas, tantos erros, uma coisa levando a outra, e essa soberba levando a coisas que não precisava. Mas eu quero pedir ao Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo, por esses irmãos que estão me assistindo, por essa igreja que está aqui, Pai, eu quero pedir, Pai, que a direção do Teu Espírito Santo venha ser a voz que cada um escuta aqui, no que está acontecendo na vida pessoal, a vida que cada pessoa aqui escolheu administrar. Quero pedir, Pai, que o Senhor venha encher esse homem, essa mulher, da Tua vontade, Espírito Santo, do seu desejo, do seu mover. Eu quero pedir que em nome de Jesus Cristo, Pai, as escamas dos olhos que fazem nos enxergar maiores do que nós somos, como gigantes ou talvez atrevalentes, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, isso caia por terra, e que o Senhor nos mostre realmente quem nós somos diante do Senhor, Pai. Por favor, restaura o princípio do amor pelas almas. Restaura, Pai, o senso de missão, de evangelismo. Restaura, Santo Deus, porque nós somos uma geração pré-arrebatamento. Restaura em nós as verdades do Teu reino. Nos choca, meu Deus, com o poder da comunhão. Espírito Santo, o Senhor é o nosso pastor, meu Pai. Vem nos apacentar no meio dessa agitação toda, em que as igrejas estão intimidadas e algumas pessoas envolvidas em afazeres pessoais, a tal ponto que não sobra tempo nem para cultuar ao Senhor mais.
Espírito Santo, unge o convite de cada um aqui, unge, meu Deus, o posicionamento de cada um, unge, Pai, pelo poder do Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar agora a oração de cada pessoa aqui, que o Senhor venha, meu Deus, acolher o arrependimento e a dedicatória dos passos que serão dados, sejam acompanhados pelos teus anjos, sejam movidas, Pai, no poder do Espírito Santo, com grande coragem, com grande ousadia, com grande temor e tremor diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém aqui hoje, Pai, for partir para a eternidade, que seja salvo no Senhor, no nome de Jesus. Se o seu arrebatamento, Pai, for hoje ou amanhã, que sejamos salvos em nome de Jesus, que o temor, Pai, e o respeito na Tua palavra esteja acontecendo de uma forma evolutiva todos os dias. Espírito Santo, a seara é grande, os ceifeiros são poucos e os disponíveis menos ainda. Multiplique, Pai, os disponíveis, multiplique, Pai, a maturidade daqueles que servem, para louvor, glória, para louvor da sua glória. Nós estamos te pedindo isso, consagrando esta oração, entregando diante do teu altar e pedindo que o Senhor venha selar isso, para louvor do Senhor, tudo isso ligando aos céus, em nome de Jesus, e todos digam, amém. Aplauda Jesus Cristo.